Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. E é por isso que eu estou aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Amém? É maravilhoso nós podermos contar com o favor de Deus. E quando ali nós somos impactados pelo favor de Deus, por grandes livramentos, por grandes acontecimentos, não é gostoso recordar? Nós vamos ver neste capítulo 9 de Esther aqui sendo decretado que aquele dia onde ali outrora foi marcado como um dia de morte, de destruição, seria marcado agora como um dia de grande livramento, como um dia de celebração e comemoração. Ali eles iriam recordar o dia do grande livramento, né? Ali a mãe escolheu aquela data por sortes, para que fosse uma data onde os judeus iriam morrer. Só que ali, né, o Senhor mudou toda essa história e ali aquela data se transformou numa data de jubilar e celebrar ao Senhor. Vamos entender um pouquinho, né, o que tudo isso quer dizer, o que Deus quer falar aos nossos corações. Fica comigo até o término desse devocional, que eu tenho a plena certeza que o Senhor falará poderosamente ao seu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: os judeus matam aos seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Aleluias! Todos os príncipes das províncias e os satrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Para a gente poder entender um pouquinho esse início, os judeus derrotaram seus inimigos. Este incidente é a antítese da desobediência de Saul a Deus. Olha para você ver, né? Um negócio que aconteceu tão lá atrás veio refletir, né? Olha, quanto tempo depois. Saul, ele não matou os amalequitas, tomou espólios proibidos, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 23. E, portanto, perdeu o trono, né? No entanto, os judeus não tomaram espólios, que está aqui em Esther, né? No capítulo 9, versículo 10. Depois desse incidente, Mordecai foi elevado a uma posição de liderança
abaixo apenas do próprio rei. Então, né, a gente vai ver aqui também os 10 filhos de Amã. Olha só o que aconteceu, né? Não foi só Amã prejudicado, mas toda a sua descendência. Aqui diz que, né, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Dando continuidade, versículo 6. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata e Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adália, a Aridata, a Farmasta, Arizai e Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho do Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. Então, no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus e 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição e se te fará? Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também ao dia 14. Homens ao dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Então, o que acontece aqui? Os 10 filhos, né, de Amã foram mortos. O pedido para serem pendurados em forca correspondia, né, a pedir para os corpos serem mostrados em públicos. A humilhação pública do inimigo morto era uma prática comum no Antigo Oriente Próximo. Então, aparentemente a gente pensa, né, nossa, que isso, né, que Ester tá pedindo, mas era uma prática da cultura daquela época, né? Não é que ela estava tomada por um espírito mal, não, gente, de vingança, misericórdia, mas fazia parte ali, né, do contexto cultural, enfim. E aqui a partir do versículo 16 vai falar da festa do Purim, né? Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos, glórias a Deus, né? E mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso é muito importante, viu, irmãos? Eles não terem tocado nos despojos. Significa ali que eles estavam sendo obedientes a Deus. Aqui, versículo 17, sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, do dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar o dia de alegria, de banquetes e de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Então, assim, né, pra gente entender isso aqui, 2 dias de comemoração. Eita glória, né? Tanto os judeus das vilas quanto os judeus de Suzã
comemoravam, né? Comemoraram o fim das hostilidades. Os judeus das vilas celebraram um dia depois das hostilidades. Os judeus de Suzã, 2 dias depois. Assim, a comemoração dos judeus das vilas aconteceu no 14º dia de Adar, e dos judeus de Suzã no 15º dia, em celebrações posteriores. O Purim foi comemorado nestes 2 dias. Atualmente é observado no 15º dia em Jerusalém e no 14º dia pelos judeus, que vivem em outros lugares. O calendário sagrado dos judeus, a festa dos Purim, tá lá, né? E aí, gente, a gente vê aqui que no versículo 19, que também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas, né? Eles também fizeram ali essas comemorações. E aqui, né, nós já lemos até aqui o final desse versículo, mas no versículo 20 diz assim: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho do Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado sortes, para os assolar e destruir. Pense. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e o segundo a seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do rei Assuero, como palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência.
acerca do jejum e do seu lamento, e o mandato de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Então, o que acontece? Eles marcaram uma data para relembrar, para celebrar aquele grande livramento que eles receberam. Sabe, irmãos, celebre as vitórias que o Senhor tem te concedido. Celebre a vida, celebre tudo que Deus tem te concedido. Desculpa, talvez ali você não tenha celebrado as bênçãos de Deus. Talvez hoje é o grande dia de você olhar para o todo, se encher de gratidão e celebrar. Celebra o dom da vida, celebra a presença de Deus, celebra, vai dando glória a Deus, vai celebrando, vai glorificando e exaltando o nome de Jesus, que tudo já deu certo. Tudo já deu certo, creia, confia que Deus permanece no controle, que tudo já deu certo. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, obrigado pelo dom da vida, pela rica oportunidade de poder, Senhor, compartilhar a Tua palavra, Deus. Poder ali, Senhor, me achegar mais a Ti, Jesus. Nós queremos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Nos molda, nos usa como canal de bênçãos. Sê, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Não nos desampara, Senhor. Oh, Pai, em tudo nós Te bendizemos, em tudo nós Te louvamos, porque nós temos a plena certeza que o Senhor já está operando e fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Pai, em tudo nós Te glorificamos, em tudo nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os nossos pés, para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom.